Pronto. Ai, vamos nessa? E aí, vocês viram o slide? Viram alguma coisa? Nós, mais precisamente eu, né? Nós falamos sobre esse semestre, como é que vai ser. Não foi, gente? Na nossa primeira aula da semana passada. E nós falamos da divisão em 2 blocos, né? Como ficou exposto na aula passada, o bloco de número 1 vai ser sobre, basicamente, falar sobre trabalho, versar sobre trabalho e as interpretações de alguns pensadores sociólogos, né? Principalmente os 3 clássicos. Geralmente, sociologia, gente, nós falamos sobre esse período histórico que nós estamos vivendo, como esses autores tentaram interpretar e compreender nas ciências sociais. Nós falamos que são as teorias da modernidade, né? Como é que eles interpretaram a modernidade, tanto Durkheim quanto Marx quanto Weber. Então, uma teoria da modernidade, por isso que está aí no slide como teoria da modernidade, tá certo? Eu falei alguma coisa bem superficial na aula passada, sobre como os 3 interpretam, e disse que nas aulas subsequentes teríamos uma exposição mais pormenorizada, tá certo? Então, essa vai ser a primeira aula, acho que eu vou dar 2 aulas de cada um. Eu vou falar hoje sobre a teoria da modernidade de Durkheim, sobre a divisão do trabalho social, sobre a modernidade, sobre a solidariedade orgânica, mas para falar da solidariedade orgânica, nós temos que entender o que é que eles chamam como solidariedade mecânica, né? Na nossa próxima aula, nós vamos estudar, vamos dizer assim, um polo negativo desse processo que Durkheim está estudando, né? Que ele também vai falar aqui, grosso modo, que o mundo que nós estamos vivendo é contraditório também. Tem um lado positivo, mas também vai ter um lado negativo. Tá certo, gente? Então, vamos lá? Sabe que Durkheim, se você não sabe, vou ficar sabendo agora, né? Ele é um sociólogo que ele buscou interpretar a vida social pautada no conceito que nós podemos chamar de uma perspectiva harmônica, uma interpretação harmônica da sociedade, né? Que ele era um funcionalista positivista, né? O funcionalismo diz o quê? Que as distintas partes constituintes da sociedade, né, elas têm como objetivo o funcionamento harmônico de todo o conjunto da sociedade. Vamos traduzir isso para vocês, para a Lilian, para a Joeverton, Carolina, Renata. O direito, né? Vamos dizer assim, a política, né? O legislativo, o executivo, o judiciário, a educação, o sistema escolar, a família, tal. São todas determinadas partes, né, menores do todo que nós conhecemos como sociedade, que elas vão ter determinada autonomia, né, e que elas têm alguma função social, né? Tem alguma função social, exerce alguma função social, né? Que função social é essa? Por exemplo, vamos falar um pouquinho, talvez fique mais claro para vocês, as forças repressivas do Estado, né? As polícias, polícia militar, polícia, aqui no Brasil, polícia civil, federal, etc. Tal. A polícia em termos gerais, né? Incluindo aí o exército, tal, interpretação mais alargada. A gente poderia, assim, de uma forma bem sintética, bem superficial, falar que talvez, grosso modo, esteja para manter a ordem, né? A ordem social, né?
em última instância, as polícias existem para manter a ordem social, manter uma determinada, defender uma determinada ordem social, tá certo? Por exemplo, a proteção da propriedade privada, a proteção aos indivíduos, a proteção enfim, a patrimonial, etc, etc. Todas essas coisas, né? Então a polícia tem como função social, grosso modo, manter a ordem da sociedade, para que a sociedade não descambe para uma violência generalizada, uma guerra civil generalizada, etc, etc. Grosso modo, né? Uma interpretação bastante superficial do que seria. Então, essa é a função social. Pensemos no legislativo. Então, olha assim, o legislativo, né? Aqui, vamos dizer assim, o legislativo federal, né? Que é o Senado e a Câmara, né? Basicamente, quando naquela divisão lá tripartite do poder, né? Dos clássicos do pensamento iluminista, né? Que dividia executivo, judiciário e legislativo. O legislativo, vocês aprendem, né? Vocês já viram isso, vocês aprendem que, fundamentalmente, o legislativo, ele faz o quê? Criar leis, né? Vai lá criar leis, etc. O executivo lá põe a execução, o judiciário vai justamente julgar se está sendo seguido ou não, né? Então, o judiciário vai produzir determinadas leis que vão nortear o comportamento nosso na sociedade. Tá certo? E caso seja, vamos dizer assim, caso essas leis criadas pelo judiciário não sejam obedecidas, aí cabe ao judiciário manter essa ordem, né? E antes do judiciário dar algum tipo de solução a isso, né? Vamos dizer, o cara cometeu algum tipo de delito tipificado no Código Civil, ele vai ser, ou no Código Penal, talvez a polícia vai lá, prende e tal, ele vai ser julgado, etc, etc. Tá certo? Então, o legislativo produz leis para nortear, limitar o comportamento de nós, indivíduos, em sociedade. Então, a função do legislativo é a de produzir leis, principalmente. Tá? Então, você vê, a polícia é uma parte da sociedade, o legislativo é outra parte da sociedade, o judiciário, o executivo, fora outra, o sistema escolar. Quando está discutindo sobre o sistema escolar, que ele faz a articulação entre sistema escolar e moralidade, né? O sistema escolar existe para a internalização de determinados valores sociais, ordens sociais, etc. Internalizar determinados comportamentos que a sociedade, em determinado momento histórico, tá certo? Diz que é o certo, e condenar aqueles tipos de comportamento, tal, morais, que ela considera errado. Então, ela vai internalizar, um processo de internalização, basicamente, dos valores sociais, todos os valores sociais. Então, a educação tem essa função social, né? Então, Durkheim se preocupou muito com isso, para discutir sobre a questão da harmonia social. E a harmonia social vincula-se a um outro conceito sociológico de coesão social, né? Acho que no último slide eu postei um link que explica direitinho o que é coesão social. Então, para ter harmonia social, necessariamente nós temos que discutir o conceito de coesão social. E eu falei na aula passada, se eu não estiver enganado, nós podemos fazer uma analogia de coesão social como se fosse um cimento, né? Como se fosse aquele elemento que liga cada indivíduo ao outro, né? Através da moralidade, né? E que faz com que nós continuemos a viver em sociedade. Porque vocês imaginam, né? Vamos raciocinar um pouco. Nós não somos cachorros, gatos, leões e outros animais, tá certo? Que eles vivem, né? Eles não precisam eles não têm uma consciência, uma racionalidade, eles não refletem, né? Eles não pensam, eles não racionalizam sobre sua própria existência, né? Os leões são animais que vivem em bandos, né? Outros animais vivem de forma isolada, etc., mas é uma determinação biológica, né?
numa decisão racional. Nós, seres humanos, somos diferentes. Nós somos dotados de racionalidade, pensamento. Então, para nós continuarmos a viver em sociedade, nós temos que ter algum mecanismo que faça com que nós aceitemos viver nessa sociedade. Ou seja, aceitemos acordar às 8 horas da manhã, vocês, né? Eu também. Todos os dias, durante mais de uma década, né? Desde da creche até o final do ensino médio. Posteriormente, vocês vão trabalhar, né? Mais algumas décadas da vida de vocês. Então, nós precisamos de determinados valores morais, determinada moralidade, para que nós aceitemos a vida como ela é. Não, nós precisamos acordar às 8 horas para estudar, depois de eu me formar, depois de vocês se formarem, fazer um Enem, tentar alguma coisa, etc. Grosso modo, esse caminho. Então, nós precisamos de todos esses valores sociais, de todos esses valores morais, para acordar cedo, trabalhar 8, 10 horas por dia, no final do mês receber o salário, e depois de 30, 40 anos, se ainda tiver aposentadoria, nos aposentarmos. Então, isso é o papel da coesão social, da moralidade. É isso que Durkheim está estudando. Aí ele vai vincular a moralidade nas sociedades pré-capitalistas, né? Sociedades tribais, né? Você pode pensar a sociedade indígena, vai falar que a moralidade era uma. Na sociedade capitalista, a moralidade vai ser outra. Beleza? A primeira explanação é sobre isso, né? O que faz com que as pessoas continuem a viver em sociedade, que é algo que está ligado ao conceito de coesão social, que é um dos principais temas que Durkheim vai estudar e tentar explicar. Dá certo? Então ele vai falar o seguinte, olha, nas sociedades, antes de se desenvolver o capitalismo, né, lá na Europa, começa o século XV, XVI, né, XVII, no século XVIII, XIX, desenvolve a Revolução Industrial e tal. Então, antes disso, nas outras sociedades anteriores a essa sociedade que nós vivemos, vocês vão concordar que eram organizações sociais muito diferentes da nossa. Tá certo? Muito diferente. Eu vou dar um exemplo sobre essa diferença. A diferença que é bem explícita. Estou vendo aqui Lilian Beatriz. A foto de Lilian Beatriz. Estou vendo aqui a foto de Emília da Cruz, Gabriela Evelyn, Carolina Azevedo, Maria Luísa, Tainá, Renata Laís, dessas 7. Só tem as meninas aqui, o resto não dá para ver não. Vocês perceberam? Diga, Lilian. Apertou, quer falar? Ou... Professor, se eu só tá vendo menina, porque só tem menina na sala. Não tem Joeverton. Joeverton é meu Mas parceiro. eu tô dizendo assim, porque A maioria são... a maioria é menina. É mesmo, viu? Aqui Joeverton. Joeverton! Aqui, agora... Opa, professor, só tem eu e Marcos de menino. Rapaz, E é mesmo. Lucas. E Lucas. Não, aqui, agora na sala só ele e Marcos. Marcos? Não, Lucas tá também, professor. Cadê? Ixi, desculpe, Lucas. E Lucas, desculpe, viu, Lucas? E aí, professor? Diga. Vocês veem... O que é que eu tô falando quando eu falo o nome de vocês? Cada nome de vocês está ligado a uma determinada individualidade. Cada nome é diferente. Lilian, Joeverton, Marcos, Lucas, Tainá, Jamila, Gabriela, etc. Vocês têm sua individualidade, vamos dizer assim, sua individualidade. Todos temos, né? Mas tem
se desenvolve nesse momento histórico aquilo que nós conhecemos como individualismo. Significa o quê? Se você for na tribo tal, né, você vai ver que aquelas pessoas, aqueles indivíduos pertencentes a uma tribo, eles são conhecidos como, vamos dizer assim, fulano de tal, da tribo tal. Fulano de tal, da tribo tal. Se você for lá em outras sociedades, você vai ver que são divididas em tribos, você vai ver fulano de tal pertencente à tribo tal. Fulano de tal pertencente à tribo tal. Você vê quando teve aquelas... Principalmente quando foi construída acho que foi a usina de Belo Monte, né? Que ia afetar uma área indígena, né? Aí teve toda aquelas questionamentos, né, sobre essa construção do Belo Monte. Aí as pessoas botavam, né, nos perfis o nome dela com a tribo que ia ser afetada. Isso significa o quê? Lógico que a identidade na modernidade está principalmente ligada à nacionalidade, tá? Mas você não está escrito lá Joeverton Amado brasileiro, Joeverton Amado do Brasil, Lília Beatriz do Brasil. Somos todos brasileiros, né? Significa o quê, meu Deus? O que é que isso significa? Significa que naquelas sociedades tribais, a sociedade, o peso da sociedade é maior do que o peso do que a autonomia dos indivíduos. Os valores coletivos, os valores sociais têm um peso tão grande, que quase que não se desenvolve uma autonomia individual. Essa é a característica principal do que Durkheim está falando sobre solidariedade mecânica. Ele está falando o seguinte: olha, naquelas sociedades em que não existia uma diferenciação muito grande, a complexidade era menor no que tange às relações, principalmente de trabalho, da divisão do trabalho social, e etc., dentre outras características. Produzir um tipo de sociedade em que ele chama de consciência coletiva é tão forte, que deixa pouquíssimo espaço para o desenvolvimento das individualidades. Então, olha o que ele está falando. Ele está falando o seguinte. Não sei se vocês já pegaram. Acho que vocês são meus alunos inteligentes, acho que já pegaram. O que ele está falando aqui? Essa experiência social, tá certo? Que nós conhecemos como individualismo ou individualidade, tão caro à sociedade moderna, só existe na sociedade moderna. Só passou a existir com o desenvolvimento do capitalismo. Antes não existia isso. E até hoje, em outras formas de organização social, não existe isso. Não há um contraponto entre eu, vocês e a sociedade, como opera nessa sociedade, né? O individualismo que você tem, o centro dessa sociedade vamos dizer assim, que Durkheim fala do culto ao indivíduo, né? E nas teorias liberais, o indivíduo é o centro do mundo, né? Ele tem que satisfazer os desejos do indivíduo, né? O egoísmo, né? Do capitalista, né? Em contraponto à própria realidade social. Tá certo? Então, se vocês tiverem em algum momento da sua vida, né, se vocês forem visitar algumas sociedades que não são a capitalista, que são sociedades menos, vamos dizer assim, menos complexas, vocês irão perceber isso. E vocês irão perceber que, vamos dizer assim, os valores sociais são o que importam naquela realidade social. Não é o meu desenvolvimento enquanto indivíduo, vamos assim dizer. Não é o meu enriquecimento individual que é importante. O que é importante é o quê? É
o sucesso e vamos dizer assim, a reprodução dos valores sociais daquela determinada sociedade. Tá certo? Então, não é uma realidade completamente diferente da nossa. É uma realidade completamente diferente da nossa. Então, aquilo que... Por isso que nós discutimos lá sobre o que é a sociologia, por isso que a sociologia, às vezes, causa tanto incômodo, né? Porque Durkheim está falando aqui, e outros autores também falam, né? Não só Durkheim, Marx também fala, né? O marxismo também fala, que a gente vai trabalhar depois, que o individualismo é uma realidade que tem, vamos dizer assim, de 300, 400 anos. Que é esse tipo de comportamento individual que nós temos hoje em dia, que nós temos de um enriquecimento individual, de se lixar para o que as outras pessoas estão passando necessidade ou não. É algo novo na história da humanidade. Por exemplo, um capitalista, um cara que abre empresa, que dizem que é empreendedor, etc., Jeff Bezos, etc., ele não tem como objetivo ajudar as pessoas, né? Ele tem como objetivo enriquecer, e através do enriquecimento que eles falam que poderá ser produzido um bem-estar social. Mas não é o objetivo, não sei se vocês estão entendendo, mas espero que estejam agora. Tá? Não é o objetivo deles ajudar as pessoas. Tá? Não é o objetivo deles ajudar as pessoas a pagar salário, porque ele é um, vamos dizer assim, um cara espirituoso, né? Um cara de elevado nível espiritual, que quer ajudar os outros. Não, ele está fazendo isso porque ele quer ganhar dinheiro, aqueles trabalhadores lá trabalham para eles e, em contrapartida, dá lucro para eles, ele paga um salário, etc. É esse o objetivo. Então, essa realidade egoísta, né, de enriquecimento privado, etc., é uma realidade nova. Aí Durkheim está falando o seguinte, em outras sociedades não era assim. A sociedade, vamos imaginar a sociedade indígena lá do meio da Amazônia, não é assim. Então, o que está importando para eles lá é a totalidade social, é a sociedade, são os valores sociais. Né? O desenvolvimento do indivíduo é basicamente quase que nulo. Né? Então, ele vai falar o seguinte, naquelas sociedades, como nessas sociedades que eu estou dando exemplo, o peso da sociedade é tão grande, o peso mesmo da sociedade é tão grande sobre os indivíduos. Né? Parece uma bola, pense numa bola de aço, né? É tão grande no indivíduo que qualquer tipo de transgressão aos valores sociais, transgressão o quê? Algum cometimento de, por exemplo, o que nós tipificamos como crime, algum comportamento desviante, né? Se, por exemplo, você tem lá um ritual religioso, né? Que acontece todo ano, tal, que todas as pessoas de determinada tribo têm que participar, etc. Um indivíduo não participa, ou 2 indivíduos não participam, não vão ser punidos por causa disso, tá certo? Então, um exemplo nesse sentido. A consciência coletiva, né, é tão forte, tão grande, aquele peso de consciência coletiva, a sociedade é tão grande, que qualquer tipo de desvio, ele é punido de uma forma severa, muito severa. É por isso que ele fala que nessas sociedades impera o que ele chama de direito punitivo. Na sociedade moderna, ele fala que, teoricamente, a centralidade está no direito restitutivo, basicamente no direito civil, né, de restituir a ordem. Nas sociedades anteriores, é o direito punitivo. Muitas vezes, matar. Transgrediu a ordem, matava. Ou expulsava da sociedade, mas geralmente ele matava mesmo, tinha um castigo severo, um castigo que, às vezes, a transgressão era tão pequena, nós hoje em dia, né, interpretamos com uma transgressão tão pequena que tinha como uma consequência, como uma punição dada pela sociedade muito grande. Por quê? Porque essa consciência coletiva era muito forte, né? Então a autonomia do indivíduo era muito pequena. Então o que importa lá era esse dito que nós estamos falando aqui de valores sociais. Né? Se determinada sociedade tinha determinados rituais religiosos que acontecia todo ano, que todo mundo tinha que participar daqueles rituais religiosos, etc. Tal, ou rituais de caça, etc. Tal.
quem não fizesse, quem transgredisse ia ser punido. É isso que ele está chamando de solidariedade mecânica. Que tem como o ponto de partida, que tem como, vamos dizer assim, esse cimento que dá essa coesão, essa liga que vai fazer com que os indivíduos vivam naquele tipo de sociedade, ele vai falar que é a tal da consciência coletiva. Que ele define a consciência coletiva como um conjunto de crenças e sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade que formam um sistema determinado que possui vida própria. Aí nós vamos discutir aquela que nós falamos lá quando você estava no primeiro ano, sobre os fatos sociais, né? Exterior, coercitivo e o que? Geral. Nós trabalhamos aquilo lá, né? Então, o que é que ele está falando? Ele está falando que o peso da sociedade é muito grande. O peso da sociedade sempre vai ser maior do que os indivíduos, mas nessa sociedade é muito grande. Por causa dessa tal da consciência coletiva. Né? Consciência coletiva caracterizada pelo direito punitivo, em que não existia um desenvolvimento da autonomia do indivíduo, que produzia o que ele chama de solidariedade mecânica. Então, aquilo que dava coesão social naquela sociedade era justamente essa consciência coletiva. Né? Um pensamento único. Você interpreta, grava nisso. Quase como um pensamento único. Existia um pensamento único, existia um pensamento hegemônico, e que não existia pensamentos, vamos dizer assim, que rivalizassem com eles. Tá certo? A gente pode, para ficar mais claro o entendimento, a gente pode falar nas sociedades agora. É uma questão de religião mesmo. Né? Vamos dar o exemplo da religião. Nós temos o catolicismo aqui, que ele convive com... Nossa, lógico que tem tensões, tem disputas, etc., né? Tem violências, né? Nessa relação entre as religiões, mas vamos esquecer tudo isso, né? Nós temos catolicismo, os neopentecostais, protestantes, judeus, os adeptos das religiões de matriz africana, os espíritas, os ateus. Nós temos uma variedade de religiões hoje em dia. E todas são lá protegidas pela Constituição, né, que todas as pessoas têm direito à liberdade religiosa, etc, etc. Liberdade de crença, tal. Né? Olha como é isso. Tem uma multiplicidade de religiões que você pode professar ou não. E isso é defendida pela Constituição Federal de 1998. Lá na Idade Média, ou aqui numa realidade tribal, você não tem essa multiplicidade. Lá na Idade Média você tinha, né, na Alta Idade Média você tinha quase que um monopólio do catolicismo enquanto religião dominante, né? Enquanto instituição social dominante daquele período histórico. Lógico que todas as outras expressões religiosas mais particulares, né, subordinavam, né, transformavam, etc. Né? A caça às bruxas é um exemplo disso. Né? Eram mulheres que tinham determinada liderança social, professavam algum tipo de religião que não era a católica. Né? Então, com toda aquela questão de gênero, de religiosidade, etc. O que é que eu estou falando? Havia uma religião única, havia um pensamento único, valores sociais eram basicamente valores sociais únicos, esses valores sociais que estão expressos no que Durkheim chama de consciência coletiva, que fazia com que não houvesse um grande espaço para o desenvolvimento da autonomia individual, que nós conhecemos hoje como individualismo, e que todo desvio, quando todo comportamento desviante a determinada norma social, era punido de uma forma muito severa. Muito severa mesmo. Estão entendendo, galera? De falar aquele momento lá. Beleza? Vocês estão entendendo, né, gente? Aí ele fala sobre a sociedade que nós vivemos. Porque você sabe que
voltando àquela discussão, Durkheim estava interessado nesse processo de harmonia social, de coesão social, de integração social, como as pessoas vivem em sociedade, etc. Obviamente que esse processo de transformação social ele vai perdurar muito tempo, etc. Né? É do esfacelamento da realidade feudal lá na Idade Média, né? Na Baixa Idade Média, que vai emergir a nossa sociedade que nós estamos agora, né? Sociedade capitalista. Ele vai falar que ele teoriza, né? Que essa grande transformação social, né? Ela vai ter como origem isso que eu estou mostrando no slide, né? Vai ser uma congruência, né? Uma convergência desses três elementos. De volume, né? Um aumento da população, um aumento da densidade material, né? Está ligado mais ao conceito de densidade populacional, né? Que é a relação entre indivíduos e o espaço geográfico, né? Vai aumentando, né? As trocas sociais, né? O comércio vai crescendo de novo, as pessoas vão tendo maiores relações intersubjetivas, etc. A sociedade vai tendendo a se tornar mais complexa. E por último, a densidade moral, né? Que ele está dizendo que vincula essa questão da intensidade das comunicações e trocas entre indivíduos. Então, há uma convergência desses três elementos, né? Por exemplo, cresce o número de indivíduos, né? A população, por exemplo, da Europa, né? Aumenta a densidade populacional, as pessoas começam a ter relações sociais mais intensas, a comunicação torna-se mais intensa, vamos dizer assim, aquela separação entre os feudos, aquela autonomia dos feudos, ela vai desaparecendo, as cidades vão ressurgindo, as cidades são um espaço geográfico em que há uma maior densidade populacional, de comunicação, etc. E aquelas sociedades, aquela organização social típica do mundo feudal desaparece e dá espaço para o desenvolvimento das cidades, do espaço urbano, tipicamente industrial, tipicamente capitalista. Tá certo? Com todas as transformações culturais, políticas, etc. Cultural o quê? Você tem um desenvolvimento do individualismo. Você tem um desenvolvimento de valores egoístas. Políticos em que sentido? Vocês têm, a partir da Revolução Francesa, a separação entre religião e Estado. Você tem as mudanças na política, né? Que se desenvolve, que nós conhecemos como a democracia representativa burguesa. Ela vai ser diferente do Estado absolutista, ela vai ser diferente da democracia, por exemplo, da Grécia Antiga. Mas o que, gente? Ao desenvolvimento da tripartição de poderes, né? De um poder que vai contrabalançar o outro poder, né? O executivo vai executar, o legislativo vai criar suas leis, o judiciário vai o quê? Julgar está sendo cumprida ou não as leis. Do ponto de vista econômico, se desenvolve as grandes indústrias, o espaço urbano também se desenvolve, como já falei, ocasionando transformações incomensuráveis, transformações, né, da água para o vinho, né? A sociedade mudou da água para o vinho. A sociedade capitalista transforma tudo, né? Não é só a sociedade capitalista, ela não é uma sociedade em que ela só transforma economicamente uma dada realidade social. Ela transforma economicamente, ela transforma culturalmente, politicamente e nossos valores, obviamente. Então, transformou tudo. Aí você vai perguntar, vou perguntar a Joeverton. Joeverton participa, etc. Existe consciência coletiva, como Durkheim teorizou lá
na solidariedade mecânica para explicar esse processo de coesão social dentro dessa sociedade, Joever? Ainda persiste? Hein, Joever? Aí é que tá. Aí é que tá. Vai persistir em determinado grau? Vai. Mas Durkheim vai falar que há um deslocamento, há uma mudança. Não é mais essa consciência coletiva que vai explicar a coesão social da modernidade capitalista. Porque as pessoas continuam vivendo em sociedade. Né? Coesão social, né? Porque as pessoas ainda continuam vivendo em sociedade. Ela vai se deslocar, Joever. Não vai ser mais aquela consciência coletiva. Você imagina a religião católica, né? Aquela expressão da consciência coletiva, etc., dos valores mais elevados daquele período histórico. Imagine a religião católica. As religiões perdem importância com a modernidade, né? Com a Revolução Industrial, etc., etc. Então, a religião não tem mais aquele peso. Não há nada, nenhuma realidade social que vai ter o peso e a importância e quase que o monopólio nesse processo de coesão social, nesse processo de liga, de cimento, né? De unir as pessoas entre si. Não vai ser mais dado pela religião, não é dado pela política, não é dado pela nada. A internet, deixa eu terminar só esse raciocínio que eu falo sobre a internet. Lembra da aula passada que nós falamos sobre... Rapidinho, viu, Joeta? Só para terminar. Lembra da... Quem que tá falando no chat, Lívia? Eu falei com o Joeta. Espera aí, viu, Joeta, que eu explico. Para você tentar entender. Lá era dado, por exemplo, pela religião. Quando você imagina a consciência coletiva, você pode imaginar a religião. Houve essa transformação, né? Essa convergência entre o crescimento do volume, densidade material, densidade moral. Se desenvolve algo diferente. As atividades econômicas tomam o centro, né, no desenvolvimento da sociedade. Né? A autonomia, a gente vai discutir isso, vamos voltar a isso quando estiver falando de Marx, há uma autonomia da esfera econômica, né? Grosso modo, você pode falar o seguinte, a economia, hoje em dia, tem a mesma importância para a nossa sociedade como a Igreja Católica tinha lá na Idade Média. Né? Então, se torna o tal do mercado, né? Muda-se tudo isso. Só que se desenvolve o individualismo passa a ser um valor, né? O valor mais elevado da sociedade, ocorrem todas aquelas transformações, mas a gente continua vivendo em sociedade. Nós continuamos vivendo em sociedade. O que foi que substituiu, por exemplo, a Igreja Católica? A instituição da Igreja Católica. Nós vivemos em sociedade, por mais que tenha a violência urbana, etc. Tal, nós não estamos numa guerra de todos contra todos, né? Numa guerra civil, tipo Walking Dead, né? Nós estamos numa guerra civil, como Walking Dead. Nós continuamos vivendo, apesar de todos os problemas da sociedade burguesa, nós continuamos vivendo. Por que nós continuamos vivendo? Porque a consciência coletiva, Joel, ela foi substituída por uma nova forma de coesão social, de solidariedade social. Solidariedade no sentido mesmo, solidariedade no sentido de que une as pessoas. Agora é a solidariedade orgânica. Não é mais a mecânica. Porque essa sociedade é mais complexa. A consciência coletiva não tem mais aquele peso todo. Há um maior espaço para o desenvolvimento nosso. Isso é um avanço, né? Há um maior espaço para o nosso desenvolvimento individual. É um avanço. Né? Novamente, eu repito, você não é considerado Joeverton de determinada tribo daí da Paraíba. Você é Joeverton. Isso importa, eu não quero saber, né? Sua identidade não é Joeverton Mário, porque eu sou da tribo, não. Você é Joeverton Mário, tal, Lilian, Beatriz, são paraibanos, são brasileiros, né? Mas você não tem essa existência vinculada fortemente a uma determinada tribo.
qual é a realidade, a atividade social ou a realidade social agora que substitui aquela consciência coletiva, ou a religião em outra sociedade? É a bendita da divisão do trabalho. Por isso que eu falei lá na aula passada. É a divisão do trabalho social que vai funcionar como atividade social que permite a existência de uma sociedade fundamentalmente individualista. Olha o que Durkheim está falando nesse slide. Sua verdadeira função. Qual é a sua verdadeira função? Que verdadeira função é essa? De dar coesão social. É criar entre duas ou várias pessoas um sentimento de solidariedade. Aí é algo contraditório, que você vai pensar, olha, as pessoas desenvolvem uma determinada atividade de trabalho, engenheiro. Exato. Essa consciência coletiva, ela perde força muito grande. Quem foi? Camila. Perde muito espaço na vida social, a consciência coletiva. Perde muito espaço. Então, há uma autonomia muito grande do desenvolvimento de nossas individualidades. Ou seja, uma contraposição, vamos dizer assim, uma contraposição entre indivíduo e sociedade. Na solidariedade mecânica, havia o que nós podemos falar de uma unidade, né? Que era mediada pela violência, etc., mas havia mais uma unidade. Aqui não, quase que uma contraposição, né? Estão em polos opostos. Né? Viu, Lina? Viu, Camila? Desculpa. Então, nessa sociedade, o que é que vai acontecer? Nós, como eu falei na aula passada, precisamos, por exemplo, do engenheiro, de um técnico de informática, tal, etc., para deixar tudo isso que nós necessitamos, a rede de internet, computador, etc., funcionando direitinho para que eu possa dar aula, vocês possam assistir uma aula, etc., mesmo à distância, mesmo remoto. Né? Por exemplo, nós precisamos de médico, de um especialista em medicina, para quando nós ficamos doentes, vamos lá, etc., nos tratamos. Né? Todos precisam de professores, né? Para aprender a matemática, química, física, sociologia, para aprender a ler, a escrever, etc. Precisa de professores. Tá? A gente precisa de pessoas que trabalham em supermercados, hoje em dia, por exemplo, na academia, etc, etc. Nós precisamos de todo esse conjunto, né? Toda essa variedade de especialistas para que nós possamos viver, porque essa sociedade é mais complexa, né, nas palavras de Durkheim. O que isso significa? Esse sentimento de solidariedade é dada por isso. Agora, não é dada por uma religião, é dada porque nós precisamos, agora, nós necessitamos dos outros e os outros necessitam da gente para o perfeito funcionamento de nossa sociedade. Então, por isso que ele vai dizer que o trabalho, a divisão social do trabalho, a divisão do trabalho social, vai ocupar a realidade que era dada pela consciência coletiva, ou a religião. Então, nós vivemos ainda, né, essa divisão do trabalho produz uma dada moralidade no sentido de valores, que faz com que nós continuemos a viver em sociedade. Então, o trabalho toma esse lugar. A divisão do trabalho toma o lugar que era dada pela religião. Basicamente, ou pela consciência coletiva, como eles chamam. Né? Então, dada por isso. Agora é o trabalho que é exerce. Então, essa é a diferença. Essa vai ser a diferença, né? Que existe, né? Entre uma realidade social e outra realidade social. Certo? Então, essa foi nossa aula de hoje, só que na próxima aula eu vou falar sobre um conceito importantíssimo de Durkheim, o conceito de anomia. Se vocês quiserem, eu vou passar alguns textos, etc., vídeo, mas quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Que a anomia, vamos dizer assim, é a consequência negativa da moderna sociedade burguesa.
vamos dizer assim, hoje nós falamos sobre o aspecto positivo do desenvolvimento da sociedade capitalista, da divisão do trabalho, etc. Na próxima aula nós vamos falar da característica negativa. Então, Camila, entendeu? A consciência coletiva, ela vai desaparecer, não, perde muito de sua importância. E essa consciência coletiva é substituída por esse processo de especialização do trabalho, das funções profissionais, etc., que é dada pela própria divisão do trabalho social. Aí você vai ter todas aquelas transformações que nós falamos, desenvolvimento da autonomia individual, mudança na esfera política, etc., tendo sempre como fundamento uma tentativa de Durkheim de explicar por que as pessoas vivem em sociedade, o que leva as pessoas a viver em sociedade, basicamente. Né? O começo da aula fala o quê? Nós não nos comportamos mediados diretamente pelas determinações biológicas, então nós precisamos de uma explicação para acordar cedo aqui, né? João Everton acorda, a pessoa, João Everton, por que você acorda, João Everton? Assim, poxa, porque tem que terminar o ensino médio, ou Camila, etc., todo mundo. Na verdade, João Everton perguntou sobre a internet. A internet, ela vai fazer com que mudem isso, sem sombra de dúvida, mudem muito as relações sociais. Mude muito as relações sociais. Potencialmente a internet, vamos dizer assim, abre espaço para novas formas de relações sociais, de solidariedade mesmo, né? Muito grande. Exatamente. Para aceitar a vida como ela é. É como se fosse uma explicação. É como se Durkheim estivesse falando. Nós continuamos a viver em sociedade porque a divisão do trabalho produz uma nova forma de solidariedade. Ele está falando isso. Por que é contraditório nisso? Porque essa sociedade é uma sociedade que se desenvolve muito individualismo. O individualismo é o quê? É cada um por si, o diabo por todos. Basicamente, não é isso? Cada um por si, de algo por todos. Na sociedade capitalista, sim. A sociedade de concorrência, etc., é guerra de foice. Mas ainda existe, mas ainda continua existindo. A sociedade não desaparece, não se desintegra, não vive... nós não vivemos em pé de guerra, né? Teoricamente, né? Nós não vivemos no Walking Dead, tá certo? Imagina o Walking Dead. Por quê? Porque a divisão do trabalho faz isso, né? Porque cada um precisa do outro. Se não tiver o outro, vai ser difícil, né? Extremamente difícil. Sim, Joel. Aí a internet, ela muda, ela produz outras formas de relações sociais. Há a possibilidade... A internet é, como tudo na sociedade, Marx tem... Gravem isso, por favor. Marx tem uma frase que é magnífica, que ele fala basicamente que a contradição é a característica principal do movimento do capital. A contradição é o centro do desenvolvimento. Né? Por que a gente está falando isso? Porque a internet possibilita o acesso por exemplo, à construção pretérita de todo o conhecimento humano já produzido por nós, desde o conhecimento da Grécia Antiga até o nosso conhecimento. Só que ela é mediada, por exemplo, quando você vai em ciências sociais aqui no Brasil, eu acho que são poucos. Somente ciências humanas. Aqui no Brasil, mas lá fora acho que é mais, existe de uma forma mais comum. Mas se você for pegar, por exemplo, das ciências da saúde, tipo medicina, biomedicina, e outras áreas do conhecimento humano, se você for pegar revistas científicas de fora, você vai pagar. Você paga para ter acesso à construção do conhecimento. Aqui, nessas áreas de mais ligadas às ciências da saúde, etc.,
Existe também, para você ter acesso, você paga alguma taxa, mas lá fora acho que é mais comum. Então é isso. Qual é a contradição, Jonathan? A contradição é o quê? Nós temos, a internet abre essa possibilidade, né? Você não precisa ir para a biblioteca, né, lá na Inglaterra, para ter acesso ao que está se discutindo, por exemplo, esqueci o nome da revista. Esqueci o nome da revista. Mas tem a Nature, né? Você não precisa ir lá, acho que a Nature é dos Estados Unidos, né? Publicado nos Estados Unidos, se eu não me engano. Se for Estados Unidos, é a Inglaterra. Certo? Mas acho que é Estados Unidos. Você não precisa lá, né, pegar o avião lá nos Estados Unidos para pegar o periódico ler. Você teria acesso. A internet possibilita isso. Mas vai possibilitar isso desde que você tenha dinheiro. Então, é uma contradição do próprio modo de produção capitalista, que a internet é um instrumento também do modo de produção capitalista. Né? Ela vai guardar essas contradições. Tá certo? E as relações sociais mudam. As redes sociais mudam muito, né? Mudaram muitas formas de relacionamento social. Vocês todos podem tecer relações sociais com um chinês agora, gente. Se vocês tiverem falar inglês, ou você mandarim, ou se ele falar português, etc., vocês podem estar falando com a pessoa agora, lá na China, lá no Japão. Então vai mudar essas relações sociais. Muda essas relações sociais. Até o que nós chamamos de paquera, o flerte, né, muda com isso. O acesso à cultura vai mudar, etc. Então, basicamente, o mundo está muito interligado com a globalização, etc. Né? Mas aqui no Brasil, não. Né? Aqui no Brasil, milhões de pessoas não têm nem acesso à internet ainda. Né? Então, João Everton, a internet vai mudar nesse sentido, mas ela não vai produzir uma espécie de solidariedade como a consciência coletiva e como a divisão do trabalho, mas ela vai ocasionar, né, vai ser a causa de profundas transformações sociais. Profundas transformações sociais. Tá certo? Que de um polo, você pode dizer, de um polo você tem a possibilidade, gente, de, como eu estou falando agora, tecer relações humanas com um japonês, um chinês, um francês agora, que por exemplo, numa tribo lá indígena da Amazônia, muito provavelmente, eles não têm conhecimento, acesso, é uma tribo isolada ao que acontece agora na Europa, mas nós temos, mas você tem a contradição, né, de alguns teóricos vão dizer que a própria internet, essa sociedade, ela também vai fomentar o desenvolvimento de um individualismo maior, de uma solidão, individualismo no sentido de uma solidão, né? Vai lá, Tainá, já estou acabando, calma, Tainá. Então, tem toda essa contradição, mas relacionada à questão da solidariedade, a internet não produz. Nem a consciência coletiva não existe mais lá, mas enquanto solidariedade, enquanto coesão, ela não ocupa esse papel. Ela é importantíssima no mundo moderno, produz transformações sociais gigantescas para nossos processos de sociabilidade, né? Mas ele estava falando em outro sentido, né? E eu interpreto como essa contradição, né? Essa possibilidade de você tecer relações humanas com outras pessoas, mas dentro do seu quarto, no seu celular, com o seu notebook, tal. Então você tem uma possibilidade de, mesmo solitário, dentro de casa, etc., estar falando com outras pessoas, ter acesso ao conhecimento, etc. Então a internet muda completamente as relações sociais. Tá? Mas eu acho que não a ponto de produzir aquilo que Durkheim está tentando compreender. Então, na próxima aula, nós vamos estudar sobre a anomia social, que é o polo negativo. Bom dia, que Tainá já estava me expulsando. Valeu, tchau, bom final de semana, boa aula. Nos vemos na próxima quinta-feira, viu? Valeu, gente, tchau.